Graça e paz, amadas. É bom acordar cedo, né? Para adorar o Senhor. Amém? Muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Muito mesmo. É um café comemorativo da quinta delas. Esse encontro acontece nas quintas-feiras, na última quinta-feira do mês, para quem está vindo a primeira vez. É unânime ser no sábado. A gente resolveu fazer no sábado porque já muitas irmãs já viajaram. Né? Então a gente pensou que se a gente deixasse para fazer na última quinta, a gente não conseguiria reunir. A gente não podia deixar o mês de dezembro passar em branco. Nós precisávamos fechar esse ciclo para iniciar o outro, né, de 2019. Agradecer o pessoal que está ao vivo na internet, a Carla lá em Massachusetts, pessoal de Madrid, pessoal no Brasil inteiro. Agradecer vocês, pedir perdão, porque eu ainda não consegui responder as mensagens tudo no WhatsApp. Mas aos poucos eu vou conseguindo, amém? Como se diz, é a minha humanidade mesmo, que não me permite responder tudo, mas aos poucos, com muito amor, eu vou conseguindo responder. Todas vocês. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. O Espírito colocou no meu coração esse tema. Quando o Espírito colocou no meu coração esse tema de reconstruídas para recomeçar, eu falei, Jesus... Não é brinquedo, não. E eu sei que todas nós temos passado processos de desconstrução. Eu mesmo tenho sido desconstruída. Desconstruída de toda a religião que foi colocada dentro de mim. De toda a lei que foi colocada dentro de mim. Eu sei que vocês também. De tudo aquilo, né, que a doutrina humana colocou dentro de nós. E que de alguma forma... né, nos impediu de chegar mais perto do Senhor. Porque a palavra diz que o véu já foi rasgado. E se o véu já foi rasgado, o acesso é face a face. O acesso é intimidade com o Senhor. E nada, a palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus, e nada mesmo. Nem a altura, nem profundidade, nem a distância, nem nada que a gente faça ou deixa de fazer pode nos separar do amor de Deus. Ontem eu disse aqui na ministração da noite que nada que a gente venha fazer ou que a gente deixar de fazer vai fazer com que Ele nos ame mais. Ele simplesmente nos ama e a graça dele nos cobre. Né? A graça cobre multidões de pecado, e eu creio nisso. Né? Só por Jesus que nós estamos aqui hoje. Só pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz que nós estamos aqui hoje. Por aquele sacrifício que nós estamos aqui hoje. Somente porque Deus deu seu Filho amado naquela cruz, imaculado, sem pecado algum, para que Ele levasse os nossos pecados. Pelas suas pisaduras nós fôssemos saradas, curadas. Levou as nossas dores, os nossos medos, as nossas misérias. Todo o mal que estava em nós foi nele. E isso é tão tremendo, nós não precisamos de mais nada para ministrar do que o sacrifício de Jesus. Vida no Espírito, amados. A gente fala muito de vida no Espírito. E vida do Espírito é isso. É se deixar ser desconstruída pelo próprio Espírito Santo. Não por mestres, não por homens, mas pelo Espírito Santo de Deus. Nos seus encontros de intimidade com o Pai. Para que Ele construa em nós a verdade dEle. E para que o plano perfeito, o propósito dEle nas nossas vidas se cumpra. Eu gosto de dizer que com o Senhor não há plano B. Quantas creem assim? Só existe um plano A e perfeito. Mas existe várias formas nas quais Deus realiza o plano A. E nem sempre isso vem de uma forma sequencial. Mas quando você resolve mergulhar no Espírito Santo, confiar a sua vida a Ele, ouvir a voz e caminhar, quero dizer que as coisas elas mudam. Rapidamente o Senhor muda. Falar de reconstrução para mim
é algo de verdade. É verdade. E eu sei que muitas mulheres aqui também têm sido reconstruídas. Por longos períodos, a gente passa um tempo pensando que a vida com Deus é de uma forma. E que a gente precisa seguir padrões, viver situações, para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem para nós. Mas quando você mergulha no Espírito Santo de Deus, e a oração em línguas, ela tem essa função, porque a Bíblia diz que quem ora em línguas, não ora a homens, ora a Deus. Eu falo de mim para ele e ele fala de mim, dele para mim. E cada vez que a gente mergulha nesse oceano chamado Espírito Santo, um pouco se vai de nós e muito mais de Deus vem para nós. Todas aqui passamos processos com o Senhor. Todas aqui, em algum momento da sua vida, precisaram se deixar desconstruir, ser reconstruída para recomeçar. Eu não sei vocês, amadas, mas eu já perdi as contas de quantas vezes eu recomecei em Jesus. Quantas vezes o Senhor me reiniciou. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus me limpou, me purificou, tirou de mim tudo aquilo que não era dele para a minha vida, mas que eu vim trazendo desde o começo da minha existência aqui na terra, fui absorvendo, porque existe algo. Quando a gente nasce, eu estava lendo uma reportagem sobre isso, eu fiquei fascinada com aquilo, porque eu vi o próprio Espírito explicando as coisas. Quando a gente nasce, um bebê, uma criança, ela é pura. Ela é muito pura. Mas de acordo com que nós pais vamos educando e vamos influenciando eles vão adquirindo medo, eles vão adquirindo culpa, eles vão adquirindo tudo aquilo que nós pais vamos colocando sobre a vida dele. Peso, cobrança. Tudo isso, a gente não nasce com isso, a gente nasce puro. Mas nós vamos, levando bagagem das nossas famílias, da nossa criação, depois das nossas amizades, dos nossos relacionamentos. Mas o que o Espírito Santo quer de nós agora é que a gente verdadeiramente se renda a essa desconstrução. Porque não há como construir uma casa que já está levantada. Não há como construir um prédio em cima de outro prédio. Tem como fazer isso? Para que haja uma construção segundo o Espírito, a velha construção vai ter que ser demolida. E quando a gente começa a orar em outras línguas, que a gente começa a mergulhar no Espírito, que a gente começa a ler essa palavra, que a gente começa a entender e a discernir aquilo que o Espírito está fazendo, o tempo e o modo das coisas, como Deus está agindo, a desconstrução começa. E a gente sabe, amado, que ser desconstruído é algo muito doloroso. Porque ser desconstruído é como se você passasse pelo período da poda. A poda, para nós que vivemos no Espírito, é a confirmação da aliança que Deus tem conosco. Quando você é podado, é porque o Senhor confia que você vai dar mais frutos. Que você tem mais capacidade de dar ainda mais frutos. Então Ele vem e te poda. Você começa a ser desconstruída. Velhos relacionamentos, Ele tira. O pastor Heber sempre diz aqui, se vai pessoas que têm que ir na sua vida, e entra pessoas que têm que chegar na sua vida. Isso é tão real, eu que o diga, né, gente? A desconstrução é muito dolorida. E quando ela começa, você não entende muito bem. Parece que as coisas começam a dar tudo errado. Parece que você começa a olhar aquelas coisas e parece que você não tem mais prazer naquilo que você tinha muito prazer. Às vezes você tem costume de fazer muitas coisas,
Mas quando o Espírito quer te aprofundar e te podar para que você venha dar muito mais frutos, o processo se inicia e você e eu, na maioria das vezes, no começo, não entendemos nada. A gente começa a achar até que a gente está um pouco deprimida. A gente começa a achar até que a gente está um pouco morta. A gente começa a achar, eu acho que eu estou morrendo na minha fé. Eu acho que eu estou afundando, mas não se preocupe. Porque esse sintoma é sintoma que você vai subir para o próximo degrau. Mas aperta o cinto. Porque subir para o próximo degrau com o Espírito requer muita coragem, fé e determinação. Porque nesse processo, é como eu te disse, a gente perde muitas coisas. Mas a gente ganha muitas coisas que são eternas. E é tão engraçado que o Espírito Santo é tão perfeito que quando aquilo vai caminhando, vai passando, o Espírito Santo vai te levando naquele processo, você vai indo, gemendo e chorando. Porque eu não sei vocês, mas tudo que eu faço para Jesus, na obediência, é sempre gemendo e chorando. Eu nunca vou feliz, mas eu volto carregando meus feixes. Mas eu vou gemendo e chorando, porque eu vou brigando com a minha alma. Eu vou brigando com a minha carne. A minha carne, eu falo que eu fico assim, ó. Eu fico assim, ó. Sabe, naquela briga com a minha alma e com a minha carne. Eu vou gemendo e chorando, obedecendo ao Senhor. Mas eu volto carregando os meus feixes. O Salmo diz isso, e isso é uma verdade. Quando você se deixa ser transformada e desconstruída pelo Senhor. O caminho de volta da reconstrução. Quando você volta e começa a ser reconstruída, você perde a memória. Eu não sei vocês aqui, mas eu perdi. Eu perco a memória, eu nem me lembro mais das coisas que ficaram para trás. Quando a gente está vivendo, a dor é tão grande que você pensa, Senhor, o Senhor quer me matar? Espírito Santo, você pensa, eu falo isso com ele. Jesus, o Senhor pensa que eu tenho uma capa de Mulher Maravilha? Eu não sou Mulher Maravilha, Jesus. Mas ainda assim eu permaneço. Ainda assim você precisa permanecer. Ainda assim você precisa crer. Ainda assim você precisa se posicionar. Tomar uma decisão para que o Espírito Santo gere em você uma nova direção. E para que o plano perfeito de Deus seja realizado na sua vida. Amadas, eu fico tão... Quando eu paro um pouquinho para buscar na minha lembrança o tempo que eu vivia na religião, coitada de mim, Jesus amado. Orava não sei quantas horas. Ontem eu falei isso aqui, vou repetir de novo, porque o Espírito está me mandando. Fazendo não sei quantos hinos da harpa, amo os hinos da harpa. Amo e continuo amando, continuo louvando os hinos da harpa. Não, como se diz, não leve para o outro lado. Mas o que eu quero dizer para você é que eu fazia isso para receber algo do Senhor. Que eu fazia todas essas coisas para me receber algo do Pai. Campanha em cima de campanha. Gente, eu era aquelas da tarde da bênção. Eu só vivia e era luta em cima de luta, e luta, e vencendo uma, e já levantava outra, e era mais campanha, e era na madrugada. Não que isso não seja importante, a oração na madrugada. Preste atenção da forma, discerne no seu espírito o que está sendo falado aqui. Mas eu me lembro bem, quando eu descobri um lugar chamado descanso em Deus. Foi uma desconstrução muito dolorosa para mim, entender que Ele não queria que eu fizesse nada. Que Ele queria que eu simplesmente ficasse quieta. Que eu orasse, que eu meditasse na palavra, que eu recebesse, mas que eu me sossegasse. A palavra não diz, alma, volta para o seu sossego, porque o Senhor tem sido bom para contigo. Você imagina eu ligada no 15. No 12 não, no 15. O Weber fala, meu Deus, amor, você é ligado no 15, hein?
Eu não sei como é que você dá conta. E é verdade, amados, eu sou ligado no 15. Agora, você imagina eu ligada no 15 entrar no descanso. Só pelo Espírito Santo de Deus. Só pelo poder de andar no Espírito. Só pelo poder da calmaria do Espírito Santo na minha vida. Amados, eu quero testemunhar aqui para vocês. Que quando eu me rendi àquela vontade soberana do Senhor, do Espírito Santo, e entrei nesse lugar chamado descanso. Eu lembro que o início de tudo eu ganhei um livro da minha amiga Claudinha. Hoje ela não está mais conosco. No dia do meu aniversário, um livro do pastor Heber que chamou Descanso de Deus. E eu li aquele livro, amadas. E aquilo foi entrando dentro do meu coração. E todo aquele vazio que eu estava sentindo foi preenchido pela certeza que Deus já tinha feito tudo por mim, que estava consumado, que eu precisava entrar neste lugar chamado feito e conquistar aquilo que Jesus já havia conquistado. Que eu não precisava fazer nada, não, daquelas acrobacias todas, porque eu faltava virar cambota para chamar a atenção de Jesus. Mas quando eu entrei nesse lugar chamado descanso, eu não vou mentir para vocês que foi fácil. Foram 3 anos muito difíceis na minha vida, onde tudo que era Ismael, tudo que eu havia criado para a minha vida, o Senhor tirou. Tudo que era Ismael, a gente sabe que Ismael foi o filho que não foi Jesus que planejou para Abraão, foi ele que arrumou. Todos os Ismaéis da minha vida foram retirados. Ai, que dor, Jesus. Ai, Pai, você está preparada para Jesus tirar todos os Ismaéis da sua vida? E trazer Isaac? Porque é o tempo da gente viver Isaac. A promessa. Mas para que Isaac venha, Ismael tem que morrer. Ai, ai. Ismael tem que ir embora. E não é fácil. Foi um processo, ainda está sendo um processo muito dolorido. Como eu disse aqui, eu tenho aprendido a andar no Espírito e andar no poder. Toda a instrução do Espírito para mim nesses tempos é: ande no poder, Iula. Eu falo, Jesus, fala comigo, como que eu vou andar? Anda no poder. Você tem uma palavra, anda debaixo dessa palavra crendo. E ela se tornará manifesta na sua vida, amados. E eu tenho vivido isso literalmente. Em detalhes, porque eu realmente resolvi confiar no Senhor. Eu estou sendo reconstruída e ao mesmo tempo eu estou recomeçando. Algumas áreas da minha vida, como a de vocês, também já está pronta. E o Senhor já recomeçou com você. Você sabe o que é uma coisa muito engraçada também com o Espírito Santo de Deus, que eu fico maravilhada? É que Ele não espera a gente melhorar. Ele não espera você pegar seus caquinhos todinhos e se colar para Ele continuar com você. Você está lá só o pó da gaita. E Ele levanta e continua. Ele não espera você melhorar para continuar com você. E não perca tempo. Gemendo e chorando, se levante. O Senhor tem coisas grandes a fazer. Esse ano de 2019, como o ano de 2018, será um ano de muitos recomeços. Um ano que continuará a reconstrução do Espírito, porque a vinda do Jesus está muito perto. A palavra diz que a natureza espera ansiosamente a manifestação dos filhos. Para que Jesus venha, o céu retém Jesus até que os filhos se manifestem. A palavra diz isso. Enquanto eu e você não nos manifestarmos como os filhos de Deus, não como filho de uma placa. Não filhos de uma igreja, de uma religião. Nós somos a igreja. Eu e Iula sou uma igreja. Você e Iula é outra igreja. Cada um de nós aqui somos a igreja de Cristo. E Ele nos vê assim.
Então não pense você que ele vai esperar a sua igreja se levantar. Ele espera que você se levante como igreja. Ele espera que eu me levante como igreja. Para fazer a diferença. Para amar mais. Para uns aos outros ajudar. Esse ano de 2019, amados, pode tomar posse disso, porque é isso o Senhor me revelou no Espírito. Será o ano que nós vamos uns aos outros muito mais fazer do que fizemos até aqui. O amor do Senhor brotará dos nossos corações, que nós vamos tirar até o que a gente tem e dar para aquele que não tem. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Chega de evangelho de panelinha. Chega de igreja de porta fechada para dentro. Agora a igreja é porta aberta para fora. O Espírito Santo de Deus se manifestando através dos filhos. E a necessidade do irmão é responsabilidade minha e sua. Seja ela espiritual, seja ela alimentar, seja financeira, emocional. O Senhor está te levantando. O Senhor te trouxe aqui hoje para te responsabilizar desta missão no ano de 2019. Você está sendo reconstruída. Você passou pelo vale da sombra da morte. Para que você fosse levantada pelo poder do Espírito, para que outros olhassem para você e vissem a glória do Senhor se manifestar. Até quem passar correndo, a palavra diz, vai ver o que o Senhor fez na sua vida e na minha vida. Aleluia. Amados, é tremendo que o Espírito está se movendo aqui nessa manhã. Aleluia! Mulheres que estavam à beira de um ataque, o Espírito me diz aqui. Mas não adianta, essa responsabilidade é minha e sua. Essa semana eu almocei com os meus sogros lá em Trindade. E a minha sogra falou assim para mim: Yula, eu também sou igual a você. Eu ministro mulheres, eu não ministro homem. E eu falei: glória a Deus, dona Lili, eu também. Eu também ministro homem, se o Senhor quiser. Mas o meu negócio é com as mulheres mesmo. Então se responsabiliza, esse papel é nosso. Quando o Senhor nos criou lá no Éden, ajudadora, idônea. Essa responsabilidade, esse propósito foi colocado em nós. Nós precisamos nos responsabilizar, não é só na nossa casa, não na nossa panelinha, não. Tira o olho de dentro da sua casa, tira o olho daqui. O seu maior ministério é seu lar. Mas você consegue, mulher. Nós fomos criadas para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Essa semana eu postei no meu Instagram, não sei se alguém viu, que o homem mata um leão por dia, mas a mulher mata, pica, tempera, serve e ainda lava a louça. E é a mais pura da verdade. Então eu quero te encorajar a assumir quem você é. Você foi reconstruída. Talvez você ainda não tenha sido 100% reconstruída. Mas você está no processo de reconstrução. Mas há áreas na sua vida, volto a dizer, que o Senhor já recomeçou. Não há mais tempo de olhar para trás, não há mais tempo de murmuração, não há mais tempo de renegar. Queria chamar a irmã Elizabeth, Andressa e Nívia para completar aqui. Para a gente sentar aqui. A gente vai falar um pouquinho, essas mulheres vão contar um pouquinho das experiências delas de vida no Espírito e de reconstrução e desconstrução. Eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui. Agradecer a irmã Kátia pelos mimos. Lá de Canoas, que mandou uns mimos aqui para nós, que vocês vão receber aqui no final. Pode assentar, amada, fiquem à vontade. Eu vou ficar bem aqui. Não, onde que eu vou ficar? Vou ficar bem aqui. Eu não posso ficar muito baixa. Vai, Andressa, senta ali, ó. Agradecer todo o carinho das irmãs, de todas vocês, da Ana, a Keila, que foi lá no aeroporto buscar as coisas. A Keila, a partir de janeiro, vai estar começando aqui com a gente o projeto Acolher
acolhimento, e eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui através das nossas vidas. Porque ouvir e crer, nós vamos, como família, começarmos a nos manifestar, nos movimentar, segundo a vida do irmão, a necessidade do outro. Amém? Então, queria aqui falar, aqui está comigo a pastora Nívia, a irmã Elizabeth, a Andressa. A gente vai fazer uma dinâmica aqui, a gente vai dar momentos para elas falarem um pouquinho da reconstrução da vida delas. Gente, é muita coisa, viu? Essas mulheres aqui carregam muitas coisas. Quando eu penso que eu já vivi, quando eu ouço as histórias da Nívia, quando eu ouço essa daqui, e essa daqui, eu sei que o Senhor tem muito a falar conosco. Fique à vontade, se você quiser pegar o lanche, levante, pegue o lanche, come. Nós somos uma igreja orgânica. Nós não somos uma igreja que segue os padrões da religião. Amém? Então eu vou passar para a Andressa. Andressa, fica à vontade, tá? Para contar um pouquinho de um momento seu de reconstrução e recomeço. Amém? E depois a gente vai passando assim. Bom dia. Meu nome é Andressa. Todo mundo fala Andressa, mas não é. É Andressa. Andressa com Z. Vai fazer 1 ano que o Senhor me trouxe para Goiânia, né? Eu vim de um processo, como a pastora Yula falou, de reconstrução e de recomeço. Eu conheci o pastor Eber através da internet, né? Uma amiga minha compartilhou um vídeo, né, dele falando sobre vida no Espírito, né? A eficácia da oração em línguas, de ter uma vida, né, de hora após hora. E foi num período onde eu estava buscando o Senhor, porque eu estava totalmente quebrada, frustrada, arrasada por uma situação que eu estava obstinada. E aí o Senhor me trouxe, né, para conhecer o pastor Eber, vida no Espírito. E desde então a vida não para de fazer mudanças, né? É uma metanoia mesmo. Uma metamorfose ambulante. Eu costumo pensar isso, toda vez eu lembro disso. Que eu sou uma metamorfose ambulante. Porque, como a pastora Yula falou, né? Parece que vem tudo de uma vez. Então veio assim, todas as áreas. O Senhor foi colocando todas as áreas de uma vez só. Às vezes eu falo, meu Deus, mas não dá para fazer uma coisa de cada vez? Não. Veio todas as áreas. E através do pastor Eber, eu tenho aprendido a andar em fé, né? Porque a gente aprendeu a jejuar, aprendeu a participar de campanhas, como a pastora Yula falou. A gente aprendeu a chorar, né, a fazer melodrama para Deus, e Ele atende os nossos melodramas. Mas eu ainda não sabia andar em fé. E o Senhor veio... o Senhor sempre atendeu todas as minhas orações, né? Na graça e na misericórdia. Mas quando eu vim para cá, quando eu comecei a caminhar com o pastor Eber, ele estava me falando que ele queria que eu aprendesse a andar por fé. Era para eu crescer, né? E aí o Senhor, eu conheci o pastor Eber, como eu falei, comecei a orar em língua, 5 minutos, 15, 20, e foi aí que eu comecei a mergulhar. Assim, no primeiro mês que eu comecei a orar em língua sem entender nada, né? Já aconteceu uma grande revolução. Tive que mudar de casa, pessoas começaram a sair, e eu nem entendia que aquilo estava acontecendo pela prática da oração em línguas. Por quê? Porque o Senhor começou a tirar o que tinha que sair. E aquilo eu comecei a ficar assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas, como era algo que eu estava buscando, na verdade, no meu íntimo, eu estava buscando aquilo mesmo. Eu estava buscando aquela transformação, aquela renovação mesmo na minha vida, né? Então, eu mergulhei e deixei as coisas acontecerem. E aí passou um tempo, eu vim aqui para Goiânia, conhecer o pastor Eber pessoalmente, né? E testificou muito no meu coração, como no coração dele também. Eu sabia que aquilo era um chamado do Espírito, né?
E depois que eu voltei, porque eu sou de São Paulo, não sei se eu falei isso. Eu não falei. Eu sou de São Paulo, vai fazer 1 ano que eu estou aqui em Goiânia. Quando eu voltei para São Paulo, quando eu cheguei lá, o Espírito falou para mim, daqui 1 ano você vai voltar para Goiânia. E aquilo eu fiquei, não é possível, como assim? Não, isso deve ser coisa da minha cabeça, eu estou inventando isso, não deve ser verdade. Vida que segue, e continuei. Só que aquilo ficava no meu coração. Eu estava mudando de casa e o Espírito Santo falou isso para mim. Eu falei, mas eu estou mudando de casa agora, eu vou mudar de novo. Aí eu me aquietei e deixei. E oração em línguas. Nesse período eu não estava trabalhando, eu estava em casa, por um propósito do Senhor. Eu entendia claramente que era um propósito do Senhor, porque eu fui totalmente sustentada por Ele, não faltou nada. Aliás, sobejou, eu pude ajudar pessoas que estavam trabalhando, que tinham salário. E eu não estava trabalhando e eu não tinha um salário. Mas eu tinha o sustento do Senhor. E naquele período de 1 ano Ele me sustentou. Não foi fácil, como diz a pastora, lutar contra a alma, contra as meninices da gente, né? A gente é muito menino na fé. E teve um dia que eu estava assim, tão brava, de estar parada, de não estar trabalhando, que eu comecei a falar, Senhor, o Senhor sempre me atendeu nas minhas orações. Eu nunca fiquei desempregada, nunca mesmo. Eu saía de uma empresa para entrar em outra. Falei, eu nunca fiquei desempregada. E agora eu estou aqui sem trabalhar. Aí o Senhor virou para mim, mas está faltando alguma coisa para você? Eu falei, não está faltando, mas é que eu não quero ficar em casa. O Senhor sabe que eu não dou conta de ficar em casa. Dá sim. Aí eu andei mais 1 milha. E aí um dia eu de novo fui fazer birra, né? Falei, Senhor, não, eu prefiro do jeito que estava. Antes eu orava, chorava, jejuava a noite inteira. E aí o Senhor no outro dia me respondia, desse jeito eu não quero mais. Aí eu só vi o Espírito Santo me olhando assim. E eu fiquei com tanta vergonha dele. Aí ele falou assim, vamos continuar? E eu lembro que eu falei, meu Deus, como eu sou menina na fé, meu Deus do céu. Isso porque eu já tinha 18 anos de convertida, né? E aí eu comecei a fazer birra, sabe? Falava, não, agora como que é esse negócio de andar no pronto? Agora eu tenho que ficar declarando que está tudo feito, que está tudo pronto. Sabe, aquilo foi uns 5 minutos de alma, de você ficar gritando. Aí o Senhor permitiu, eu esperneei, e aí depois eu me recompus, e falei, Espírito Santo, vamos mais um pouquinho. Mais 1 milha. Foi uma experiência excelente, porque assim, eu vi o carinho de Deus, sabe? Ele me olhando como pai, vendo eu me espernear, me jogar no chão, como eu fazia quando eu era criança. E meu pai, ele era assim, né? Ele era muito paciente. Aí ele me via me espernear. Aí eu levantava, olhava para o meu pai, né? O meu pai biológico. Aí ele falava assim para mim, não. Porque eu achava que se eu esperneasse, ele ia mudar o não dele. E aí o Senhor começou a me mostrar que com ele também é a mesma coisa. Não adianta, andar por fé é andar por fé. Não é andar na religião. E ali eu fui vendo a desconstrução do Senhor dentro de mim. Isso já foi uma desconstrução, porque assim, minha mãe mesmo falava isso, né? Quando eu quero alguma coisa, quando eu queria alguma coisa, aquilo tinha que acontecer, de uma forma ou de outra, mas tinha que acontecer do meu jeito, da minha forma. E ali o Espírito Santo começou a falar, não é assim. Tem coisas que vão acontecer do seu jeito e tem coisas que não vão acontecer do seu jeito, e você vai ter que ouvir a minha voz. Até que um dia o Espírito Santo falou, aconteceu uma situação muito difícil, eu estava vivendo por uma situação muito difícil, de todas as situações, né? E aí o Espírito Santo falou assim para mim, agora você presta atenção, você vai focar e você não vai fazer nada além do que aquilo que eu te orientar. Nem palavras a mais você vai falar. Porque se você falar ou fizer qualquer coisa que eu não te pedir, você vai colocar isso daqui por água abaixo. Você está me entendendo? Porque eu ficava irritada. E aí eu ia fazer aquilo que eu precisava no meu braço. E o Espírito Santo não é assim. Ele é muito calmo, ele é muito sereno. É um momento, um passo de cada vez, né? E eu ficava nervosa. E aí eu já queria ir lá e queria socar a pessoa.
E aí o Espírito Santo, não, você vai... Aí ele começou a me mostrar a sabedoria de Provérbios. Você vai ter sabedoria para falar, mesmo que você esteja com muita raiva do ser humano, você vai ter sabedoria para falar. Você vai usar palavras de amor. Você não vai xingar, você não vai bater, você não vai gritar, você não vai fazer nada disso. Você vai fazer aquilo que eu te falar. E aí o Espírito Santo começou a me dar a direção. Assim, é incrível, são detalhes, né? A pessoa te liga, você está vendo que a pessoa está mentindo para você, que aquilo não é verdade. E você tem que controlar, ficar quieta e não xingar a pessoa. Porque eu aprendi com a minha mãe que a gente tinha que colocar o dedo na cara da pessoa e falar para ela, você é mau caráter, você está mentindo. E foi assim que eu aprendi, porque minha mãe era o caráter ambulante. Eu sou uma pessoa correta, eu sou honesta. E ela criou a gente assim. Então, e ela era muito de falar, né? Se você mentia para ela, ela via, ela chegava e mentia, já te destruía ali, né? Não tinha amor, não tinha graça, não tinha nada disso. Só tinha caráter, né? E aí eu aprendi isso, só que aí o Espírito Santo estava me ensinando a lidar com aquela situação de uma forma diferente. Com mais amor. Tá falando mentira? Tá, porque a gente também mente para Deus. E Ele não fala assim com a gente, né? Ele não enfia o dedo na nossa cara. Ele não xinga a gente de mentiroso, nem de mau caráter. Muito pelo contrário, né? Ele olha pra gente e vê a gente como Cristo, né? E abraça a gente como Cristo. Então era aquilo que o Senhor estava me ensinando a fazer naquele momento. E foi difícil, não foi fácil. Meu Deus, tinha dia que parecia que eu ia me rasgar. Que eu falava, quem eu sou? Eu não estou reconhecendo mais a minha pessoa, a minha personalidade. Porque o Senhor estava me moldando a personalidade de Cristo. Que não tinha nada a ver com aquilo que eu aprendi com a minha família, com a minha mãe, com os meus irmãos, com as minhas professoras, com os meus amigos. A minha personalidade, o meu caráter estava sendo formado em Cristo. Então eu ficava meio assim, agora eu não sei mais quem eu sou, sabe? Parece até que você esqueceu o nome. Você fica meio assim, mas o Senhor foi me trazer. E aí esse um ano antes de vir para Goiânia, foi um ano de profunda reconstrução para aquilo que Ele tinha para fazer para mim aqui, quando eu estivesse aqui em Goiânia. Ele estava fundamentando para poder crescer o prédio, né? Construir o prédio. E esse período foi o período onde eu fui aprendendo a caminhar em fé, a declarar o feito do Senhor na minha vida, a crer de verdade no que Jesus fez na cruz, porque assim, eu fui percebendo que a gente tem um discurso de evangélico, né? Para evangelizar as pessoas. Ai, que Jesus morreu por você na cruz, Jesus morreu, levou os seus pecados. Mas aí eu fui vendo que a gente não vive de verdade isso. A gente não vive de verdade como se fosse um filho de Deus, amado, né? Uma pessoa aprovada. Eu via por mim que eu queria muito ser aprovada pelas pessoas. E principalmente pela minha mãe. Em todo tempo eu andava querendo ser aprovada. E o Senhor me falando através de Cristo, você já é aprovada. Você não precisa que as pessoas venham falar para você que elas te amam. E tudo isso dói na hora. Na hora que você ouve, assim, você leva um susto, né? Mas ao mesmo tempo você fica feliz, porque você fala... o pastor Eber falou isso na quarta-feira. Quando o Senhor fala alguma coisa para você, é porque você já mudou de estação, né? Já mudou de situação. E aí eu tenho aprendido a viver uma pessoa sendo já aprovada por Deus, né? E eu fiquei desempregada. Eu sou formada desde 1997, que eu sou pedagoga, sou professora de educação infantil. Isso eu sempre desejei desde quando eu era criança. Mas eu me formei no magistério, depois eu fiz pedagogia, fiz alguns cursos de especialização. E eu nunca trabalhei na área, porque eu não me achava capaz daquilo. Eu achava que para ser professor eu tinha que ser o suprassumo, ser aqueles professores de sessão da tarde, almoce com carinho. E como eu não me sentia esse tipo de professora, eu falava, não, eu não vou dar aula, né? Não vou. E nesse período que eu fiquei um ano antes de vir para Goiânia, o Senhor começou a trazer isso à tona.
Porque eu ficava perguntando para ele, Senhor, a minha profissão. E eu já tinha uma profissão, era óbvio, já tinha formado. E era algo que eu queria desde criança. Quando era criança, minha brincadeira era ser professora, sempre foi. E aquilo estava na minha cara, eu não via. E assim, eu me formei na faculdade, eu não fiz a colação, porque eu não me sentia, né, merecedora. E eu não fui buscar o meu diploma na faculdade, eu não fui. Então aquilo ficou aberto dentro de mim. A minha vida profissional estava aberta, né? E nesse período, eu orando e perguntando para o Senhor minha profissão, eu não sei mais, eu não quero mais trabalhar naquilo que eu trabalhava. Eu era corretora de imóveis, numa grande empresa lá em São Paulo, ganhava muito dinheiro, mas aí o Senhor me tirou daquilo, e aí eu comecei, eu quero fazer algo que realmente eu gosto, que o Senhor me formou para ser. E aquilo estava na minha cara, mas eu não conseguia enxergar. E orando, hora após hora, após hora. Eu já estava para vir para Goiânia, já faltava um mês para vir para cá. O Senhor virou para mim e falou assim, e o seu diploma? Eu levei um susto, falei, meu Deus, meu diploma? Como assim? Você precisa pegar seu diploma. Na hora, lógico que a alma inventou alguma coisa, né? Não, Senhor, mas a minha faculdade está trancada. A faculdade faliu, porque realmente, depois que eu me formei, a faculdade faliu. Falei, não, a faculdade faliu, não tem como eu pegar esse diploma, eu nem sei aonde eles estão, nem sei se tem um escritório, né? E aí o Espírito Santo só fala, ele é categórico comigo, porque ele sabe o tanto que eu sou teimosa. Ele virou para mim e falou assim, e o seu diploma? Porque ele sabia que eu ia dar um jeito, eu não dava um jeito. Ele ia me instruir. Aí eu fiquei, tá bom. Peguei e lembrei que eu tinha colegas da faculdade no meu Facebook e comecei a entrar em contato com todas elas. E consegui falar com algumas. Ninguém me respondia. Passou uns dias, uma me respondeu e falou assim, olha, eu peguei o meu diploma de especialização em tal endereço, por que você não verifica no Google para ver se está lá? E aí eu conheci a rua lá em São Paulo e entrei no Google e fiz isso e fui até lá para ver. Cheguei num prédio, fiquei olhando para o porteiro assim, e ele me vendo com cara de assustada. E eu falei assim, moço, aqui fica a Universidade de São Marcos? Aí ele olhou para minha cara assim, sim. Eu falei, ai, obrigada. Aí ele me deu o crachá, eu subi, cheguei lá. Eu fiquei olhando para aquele pessoal. Eu não sei dizer a emoção que eu tive naquele dia. Aí eu comecei a falar com a moça, falei para ela, expliquei a situação. Ela falou, muitos cadastros, muitos históricos foram perdidos, mas deixa eu ver o seu. O meu estava lá, tudo meu estava lá. Aí ela virou para mim assim, eu tinha que pagar o histórico. Ela falou assim, você está trabalhando? Eu falei, não. Ela falou assim, olha, aproveita e fala com o reitor. Ele está sentado ali naquela mesa, ele vai te dar um desconto. Aí eu fiquei com uma vergonha, porque eu não gosto de pedir desconto. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí eu falei, tá bom, eu vou lá falar com ele. Aí sentei. O reitor, nunca que antigamente conseguia falar com o reitor. Naquele dia eu consegui falar com ele, ele foi tão amoroso comigo. Eu olhava para ele, parecia que aquele dia era minha coleção de grau. E ele falava comigo com tanto amor. Aí ele começou a falar coisas dele, explicar por que a faculdade faliu, que foi uma situação política. Aí ele começou a me mostrar os poemas dele. E ele começou a falar comigo como se ele me conhecesse há muitos anos. E eu olhando para ele assim, não conseguia falar para ele do desconto, né? E aí ele olhou para mim e falou, nossa, você é tão iluminada. Aí eu fiquei assim, ele é. Você quer alguma coisa? Eu falei, olha, na verdade eu gostaria de pedir um desconto. Aí ele falou, quanto que você quer pagar? Olhei para ele assim e falei, não. Falei, mas se eu falar para ele o que eu queria, ele falou, pode falar quanto que você quer. Aí eu falei para ele falou, pode ser, pode ir lá pegar seu diploma. Aí conversei com a menina. Aí no outro dia ele falou que queria falar comigo de novo, porque ele gostou de mim. Aí no outro dia ele quis falar comigo de novo. E aí eu conversei com a pessoa e fui no outro dia pegar meu diploma. Aí eu peguei meu diploma. Quando ele me entregou esse diploma, algo abriu dentro de mim. A professora que estava escondida apareceu. Os sonhos de quando eu era criança começaram a reviver.
Parecia que era uma explosão de coisas, assim. E eu lembro, eu comecei a lembrar de quando eu falei, gente, mas estava na minha cara. Meu Deus, que óbvio. Eu me formei 2 vezes, 8 anos estudando para isso. Comecei a lembrar que quando eu era criança eu entrava dentro de um banheiro e eu dava aula para o banheiro. Aí eu entrava e falava, oi chuveiro, oi papel higiênico, hoje é o nosso dia de aula. Falava, gente, mas era óbvio, como que eu não conseguia enxergar isso? É isso que a oração em línguas faz. Ela traz lá do fundo, no nosso ser, aquilo que está escrito. Porque aí tem uma palavra que me acompanha sempre, que é a palavra do Salmo 139. Essa palavra, desde quando eu converti, o Espírito Santo ecoa no meu ouvido. E toda vez que eu estou lá, sabe, querendo baixar a guarda, ele me lembra. Ele fala assim, de modo assombrosamente eu fui tecida no interior da minha mãe. Todos os dias da minha vida foram escritos no livro da vida, cada um deles escrito e determinado antes do mundo existir. Gente, essa palavra, ela é verdade. Tudo está aqui dentro, não está fora, está dentro, só que ela está entulhada, né? Tá com concreto, jogaram concreto na gente. Entulharam os nossos poços, como fizeram com Isaías. E aí quando você começa a orar, hora após hora, o Espírito Santo vai tirando, né? Um tijolo aqui, uma parede de concreto ali. E é pesado, viu? Vou falar para você, esses tijolos, essas pedras de concreto, elas são pesadas demais. A gente não dá conta de levantar. E aí o Espírito, quando você vai orando hora após hora, ele vai tirando. E aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu pude deixar isso acontecer, né? Como é que eu não consegui enxergar isso? E aí eu peguei meu diploma. Amigas minhas achavam que não sabiam dessa situação, que eu não tinha diploma. Quando eu mandei, elas ficaram em choque. Como assim, né? Aí você tem que contar toda a história. E aí deu umas 2 semanas, eu vim para Goiânia. Cheguei aqui em Goiânia, fiquei ainda um tempo orando. E aí comecei a declarar que a escola onde eu iria trabalhar já estaria pronta, né? E comecei a lembrar, falei, não, Senhor, essa escola vai ser bênção na minha vida e eu vou ser bênção nessa escola. E eu comecei a declarar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E depois de 3 meses que eu estava aqui em Goiânia, eu recebi uma palavra num congresso de manhã, que eu vim no congresso de manhã, e eu era apavorada com um profeta, né? Apavorada de verdade. Eu falei para o Senhor, falei, Deus, quando o Senhor quiser falar alguma coisa comigo, fala comigo direto. Não fica usando ninguém, não, porque eu faço tanta confusão com isso. E aí, se alguém vir falar alguma coisa para mim, vai ser uma testificação do que o Senhor já falou, ok? Então, esse combinado permanece. E eu estava aqui no congresso quieta, meio abatida, né? Porque ainda não estava trabalhando, estava sem eira e nem beira, né? Humanamente falando. E foi quando uma irmã, a irmã Cristiane, veio e me chamou. Eu nunca conversei com ela assim. Ela me chamou e ela começou a falar coisas de Deus que ela não sabia, que eu estava vivendo. E ela começou a falar, as portas estão abertas. De verdade, no mês de fevereiro desse ano, todas as portas de todas as minhas áreas se abriram. E uma dessas foi a escola, que sobrenaturalmente abriu. Eu fui convidada para trabalhar numa escola secular, numa escola laica, ou seja, que não considera nenhuma religião. E eu fui trabalhar como professora de valores. E eu, professora de valores, né? Porque a gente conhece os valores universais, paz, amor, né? Mas era diferente aquele trabalho, muito diferente. E aí, quando eu cheguei lá, que eu fui estar a par do que era aquela professora de valores, me falaram que eu poderia trabalhar com as histórias bíblicas. E eu falei, e aí, os pais, né? E os pais que não creem em Deus, como é que vai ser esse negócio? Mas tudo bem, se eles me liberaram. E aí eu comecei as minhas aulas. E assim, cada aula era uma glorificação de Deus.
Meu Deus, eu tive a oportunidade de derramar, e eram 3 escolas, né? Então, cada dia da semana eu trabalhava numa escola. Eu tive a oportunidade de derramar cura sobre a vida dessas crianças, como eu fui curada. Crianças que choravam como eu chorava. Crianças que acreditavam como eu acreditava. Teve uma menininha que ela chegou para mim e ela falou assim, e a escola que eu trabalhava é uma escola de classe média, né? As crianças têm uma boa condição financeira, mas muitas delas não têm amor. Elas não sabem o que é isso, porque os pais ficam o dia inteiro trabalhando e elas ficam na escola das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Então elas têm todos os tipos de brinquedo que vocês possam imaginar. Elas fazem as viagens melhores que vocês possam imaginar, Disney, praia, mas elas não têm a presença dos pais, elas não têm o amor, elas não têm a aprovação que elas gostariam de ter. E um dia, uma das crianças, né, porque foram várias, essa menininha chegou assim, linda de viver, ela estava tendo crise na sala, e aí eu liberei toda a sala só para conversar com ela. Eu chamei ela e falei, Ana Luísa, o que está acontecendo com você? Ela olhou para mim assim, a minha mãe não me ama. Ela não me ama, ela só ama o meu irmão. Ela acha que eu minto para ela. Ela não acredita em nada do que eu falo. 7 anos, ela chorava copiosamente. E eu pude sentar com ela, pude orar com ela e falar para ela o quanto ela era especial. E sim, sua mãe te ama, sim. E ela ficava olhando para minha cara assim, para mim, eu falava, ela te ama, e eu também amo muito você. Você é linda, você é especial. E eu sei o quanto essas palavras são importantes, principalmente para uma criança, porque a gente ainda fica meio receoso de receber essa informação, mas a criança, ela recebe isso de coração aberto. E eu pude abraçá-la, e isso aconteceu com várias crianças. Várias crianças na época da Páscoa, no período da Páscoa, aceitaram Jesus como Senhor na vida delas. Ali teve um menininho que o pai era cristão, mas a mãe não acreditava em Deus de jeito nenhum. E eu fui explicar a história da Páscoa. Ele chegou em casa falando sobre a história da Páscoa. E a mãe ficou muito brava e foi na escola no outro dia falar com a coordenadora o que era que estava ensinando para o filho dela. Ela explicou que era Páscoa e que a gente ensinava a história real da Páscoa, não do coelhinho. E a mãe ela falou, não. Meu marido falou para mim mesmo que ele até não poderia falar de Bíblia em casa, mas em algum lugar ele ia ouvir. E eu tive a oportunidade de falar com aquele menino, e orar com ele, ensinar ele a orar, e a mãe liberou. Foi assim, sobrenatural. Os pais que não creem em Deus, ou que não creem em Cristo, que não creem em Jesus, permitiram que essas aulas fossem dadas. Muitos pais adoraram, vieram falar comigo. Nossa, como meu filho está diferente. Foi algo muito diferente. E foi por um período. E tudo isso estava escrito no livro da vida, mas eu não sabia. Eu precisava começar a orar em línguas, né? Ouvir a voz do meu pastor. Porque, gente, ouça o que o pastor Heber fala. Porque assim, o que ele fala não é letra. É vivência dele. E assim, quando a gente está orando em língua, a gente vem aqui nos cultos, testifica no nosso espírito. Ele não precisa chegar e falar, eis que te digo. Não, você senta, começa a ouvir e testifica. Sabe por quê? Porque quando você estava lá na sua casa orando, o Espírito já estava falando aquilo com você. Aí quando você chega aqui, você fala, meu Deus, ele estava comigo lá no quarto. Não é possível. Porque... E assim, a minha vida tem sido essa. O pastor fala algo aqui, e em casa eu pratico, porque eu sei que é verdade. Porque a fé funciona. Ela funciona. E uma das coisas também que ficou muito evidente para mim, e eu pude ter o entendimento, é aquela palavra. Convivendo com as crianças na escola, assim foi passando o tempo, eu fui convivendo com as crianças, aquela palavra que fala assim... que a gente, para entrar no reino de Deus, a gente precisa ter um coração igual ao de criança. Aquilo ficou tão claro para mim. Meu Deus, porque tudo que eu falava para aquelas crianças, elas não ficavam me perguntando por quê. Como assim?
Não, eu ensinava uma música, elas cantavam. Eu falava que Jesus amava elas, elas acreditavam. Sabe? Elas tinham um coração tão sensível, tão aberto e tão simples. E o Senhor falava, você precisa ser assim. Para de questionar. E segue a voz do seu pastor. Ele sabe o que ele está falando. E eu creio nisso. E as crianças me ensinavam tanto, elas nem sabem disso. Só para fechar, para dar oportunidade para as irmãs. Tinha um menino lá. Lindo ele, lindo de viver, lindo mesmo. E os pais são divorciados. Só para ilustrar isso que eu falo, quando a gente fala com a criança e ela faz aquilo que você fala para ela sem questionar. E eu sabia que ele tinha problemas familiares, porque vira e mexe ele falava para mim na escola que o pai dele xingava de nomes terríveis. E a mãe trabalhando o tempo todo, não tinha tempo. Não sei nem se ela sabe que o pai xingava o filho, né? E aí, um dia, nos últimos dias de aula, eu contei uma história para eles, falando sobre paz, sobre família. E aí, ele falou assim para mim, no final da aula, ele chegou e falou para mim assim, tia, meu pai me xinga. Eu não gostaria de falar as palavras. Eu falei, e você acredita nisso que ele fala? Ele falou, não acredito, porque eu sou especial e Jesus me ama. Nossa, aquilo me trouxe uma alegria no meu coração. Eu falei, a palavra entrou no coração desse menino. Não precisa de mais nada. Esse é meu presente de Natal, de Ano Novo. Eu falei, eu fiquei deslumbrada, porque ele falou com tanta certeza e com tanta convicção, que eu falei, não precisa, meu propósito está feito. Está cumprido. E nessa mesma escola, a coordenadora, porque eu tinha 4 coordenadoras, quando eu encerrei meu contrato nessa escola, que eu fui conversar com a coordenadora, eu fui agradecer a ela por todo o apoio que ela me deu, e ela falou assim, eu que te agradeço. E ela falou, olha, Andresa, essas aulas não serviram só para eles, serviram para mim. Ela falou, muitas coisas mudaram entre eu e os meus filhos por causa das suas aulas. E aí ela me agradeceu. E eu fiquei muito feliz porque eu sei que foi obra de Deus. Eu fiquei feliz porque eu estava dando fruto, entende? Eu estava dando fruto, é aquilo que o pastor Heber fala. A árvore, ela dá o fruto, né? A macieira, ela dá maçã. Então, o abacateiro dá abacate. E eu estava vendo os frutos. Não era o meu, mas era a realização de Deus. Eu estava sendo resposta para aquela geração. Por uma geração futura e uma geração presente. Eu estava sendo resposta. Eu falei, meu Deus, como a gente negligencia quando a gente não atende a voz do Senhor. Quando a gente não entra para o quarto e deixa o Espírito Santo transformar. Porque eu percebi, na minha vida é automático. Quando eu entro no quarto, o Espírito Santo fala comigo, trata comigo, me liberta. No outro dia, aparece várias pessoas que estavam passando por aquela situação e que precisavam ouvir aquela palavra. Quer dizer, essas pessoas seriam alcançadas? Elas seriam alcançadas, mas eu perderia a oportunidade de dar fruto. E aí eu falei, meu Deus, essas crianças, Senhor, eu tenho certeza que elas não crescerão como eu cresci. Elas não serão entulhadas. Elas estão recebendo do Senhor e o fruto vai dar. Essas árvores vão crescer e elas vão dar fruto, assim como vocês também. Eu declaro, em nome de Jesus, que tudo que está entulhado em vocês, o Espírito Santo vai arrancar pela graça do Senhor Jesus. Porque a palavra de Cristo, ela é viva e ela é eficaz em cada coração. Vocês não estão mortas, vocês estão vivas em Cristo Jesus. Há ressurreição em Jesus Cristo. Há ressurreição. E vocês foram ressuscitadas. E vocês vão viver tudo aquilo que está escrito no livro da vida para vocês viverem. O Salmo 139 é para mim e para todas vocês. E está escrito, vão reivindicar diante de Deus o direito de vocês. Existem páginas e páginas e páginas escritas na área profissional,
profissional, na área emocional, na área financeira, na área afetiva, ministerial, em tudo. Existe várias páginas. Gente, não dorme não deixa o diabo continuar entulhando vocês não. Amém? Deus abençoe vocês. Pode falar você. Meu Deus. Graça e paz, amadas. Bom dia. Louvamos a Deus, com certeza, porque Ele é fiel. Né? Eu estou aqui em Goiânia há 11 meses. Vai fazer agora, dia 21 de dezembro. E nesse período que eu estou aqui, caminhando neste lugar, com esta família de Cristo, nós temos procurado estar reservada num cantinho ali, porque esta foi a palavra que Deus colocou para cada um. E para mim, esta é a palavra. Então, for para nós dizermos de recomeços, de desconstruções, eu tomaria muito mais tempo ainda. Mas eu sei que passa um pouquinho assim o horário. Mas eu quero dizer que vale a pena. Quando nós ouvimos a voz do Espírito, quando nós oramos verdadeiramente na intimidade do Espírito, quando nós declaramos verdadeiramente a palavra. Eu sou casada há 26 anos, tenho 2 filhos, um filho já casado, e eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que já está pronto nele, para os anos que ainda virão. Eu creio que o meu Pai, eu creio que para que haja uma desconstrução, para que haja um recomeço, para que haja uma reconstrução, eu preciso saber que eu tenho um Pai. Eu preciso entender que Ele cuida de mim, que eu sou a menina dos olhos dEle, que Ele me ama com amor único e singular, e que tudo aquilo que Ele já determinou é para mim. Eu só preciso ter uma atitude de fé, para que aconteça mudança na minha vida, e com certeza aqueles que estão ao meu redor. Porque quando nós somos atraídos pela cruz, quando nós somos atraídos pelo amor de Cristo, quando nós somos atraídos a morrer dia após dia, nós temos uma certeza que aqueles que estarão do nosso lado serão respingados pelo amor, pela fé, pela esperança, pela convicção. Porque como foi colocado, muitas das vezes nós somos obstinados, somos persistentes, mas a Bíblia nos diz que a perseverança nós ganharemos a nossa alma. Então muitas das vezes eu tive atitudes de teimosia, de dura cerviz. Muitas das vezes a religião me fez tocar na noiva. Muitas das vezes a falta de conhecimento, de sabedoria. Muitas das vezes o posicionamento de esposa, de mulher, me levava a não viver aquilo que o Deus Pai tinha reservado. Mas quando nós entramos nessa esfera, nessa atmosfera da intimidade, do relacionamento, é um canal direto. Como foi dito, você tem esse canal direto quando você começa a ter esta comunhão, porque o corpo de Cristo nada mais é um lugar de lapidação. Nos relacionamentos nós somos lapidados, nós somos moldados, nós somos desconstruídos. E nesse processo todo, eu vi Deus agir em mínimos detalhes. Eu não sou uma palavra que busca eloquência, que busca coisas grandes, porque para mim o evangelho é simples, é puro, é verdadeiro. Ele tem que ser vivido, ele tem que ser praticado, ele tem que ser palpável. Ele não pode ficar apenas numa lógica humana que às vezes as pessoas colocam figurativos. Ele não pode ficar apenas em palavras vãs e não de práticas. Da pessoa olhar para você e ver Cristo em você, de você abraçar e transferir, como a Andresa disse, numa escola, no trabalho onde o Senhor colocou, nós precisamos transferir tudo aquilo que o Pai tem depositado em nós, porque são tesouros que o Pai tem nos confiado, é a eternidade que está posta em nós. Então eu creio, amados, eu jamais pensei em morar em Goiânia.
Eu vivi 16 anos no Mato Grosso, depois que eu saí de Rondonópolis, aí o pastor Heber já esteve lá 2 vezes. Eu não era, confessei para a pastora Nive e para a pastora Iula esses dias rapidamente, não era assídua de ouvir a palavra, ministrações, nada. Mas o Senhor me trouxe a esse lugar. Primeiramente, o meu esposo estava aqui em dezembro passado, onde decidia toda essa mudança. E neste momento, num domingo, eu falei, procura um lugar para você cultuar. E aonde você cultuar, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai canalizar em você aonde nós como famílias vamos estar. E ele veio aqui, ficou no cantinho. E naquele dia, a ministração que o Espírito Santo trouxe através do Filho de Deus, respingou por inteiro na vida do meu esposo, mergulhou por inteiro, é como se rasgasse um livro e mostrasse, olha, essa é sua vida, aqui é o caminho que você tem que seguir, aqui é os ajustes que você tem que fazer. Ele me mandou um áudio, ele me ligou maravilhado, porque ele ouvia Deus falar. Então, amados, no Salmo 29 fala sobre a voz de Deus. Quando nós entendemos que a perseverança, quando nós temos uma palavra do Pai, nós vamos perseverar naquela palavra. Haja o que houver. Eu sei que tudo aquilo que nós falamos, tudo que nós denunciamos, tudo que nós testificando, nós somos provados. Eu creio nisso. Mas tudo isso que hoje o Senhor nos coloca aqui a compartilhar, eu creio que há um propósito nos céus e na terra. A cada um de nós que aqui estamos. Não precisamos de números, mas precisamos de corações dispostos a mudar, mente disposta a ser transformada, mente disposta a ter uma mente de Cristo, uma mente transformada, uma mente liberta, uma mente saudável, uma mente onde deseja quebrar os paradigmas, seja de familiares, seja de pessoas que nos colocaram, uma mente, um coração que ouve a voz do Espírito Santo, quando entra no quarto, quando está no carro, quando está na cozinha, aonde for. Quando você ora em línguas, você vai transferindo e vai sendo transferido para você algo que te dá força a caminhar, a perseverar. Você olha lá para Neemias e você vê, é possível a reconstrução. É possível, Pai querido, eu olhar, ver todos aqueles entulhos, mas eu reconstruí. Mas o que aconteceu com Neemias antes? Ele entrou. Ele ficou quieto, ele ouviu a voz de Deus e depois ele caminhou naquilo que o Pai determinou, naquilo que o Pai pelo Espírito Santo instruiu para que ele fizesse. Havia sim os Sambalates, os Tobias, quando nós estamos nesse processo, quando nós estamos vivendo, a nossa alma grita, a nossa alma não quer ir para a cruz, a nossa alma não quer jejuar, a nossa alma não quer orar, não quer meditar na palavra, a nossa alma muitas das vezes não quer reconhecer aquela pessoa que Deus colocou como um canal de cura, de bênção, de libertação, de transformação. Então eu creio que quando nós entramos nesse processo, eu preciso me submeter àquele a qual o Senhor colocou para ser um canal dessa mudança na minha vida. Esse canal de transformação. Amados, eu disse apenas ao meu esposo isto. Mas hoje eu vou colocar isso, é para a glória do Pai. Mas quando eu cheguei aqui, em janeiro passado, estava começando Vida no Espírito seminário. Eu vim numa quinta, sentei ali no canto, e ali no congresso havia jovens, era uma tarde de quinta-feira, minha filha na escola. E eu ali quieta, mas é visível, claro, não é aquele arrepio. Você sente e crê na presença do Espírito Santo, fluindo. Não é nas paredes, mas é no que é gerado neste lugar. Porque há um propósito do Pai, não um propósito de homens. E quando eu fiquei ali, o Senhor foi confirmando, foi falando. E quando foi no sábado, eu voltei.
Sentada ali no canto, eu, meu esposo, minha filha e uma amiguinha da minha filha, primeira vez que vinha a uma igreja, a uma congregação, a um lugar, uma casa de oração. E no momento o louvor e o Senhor confirmando tudo aquilo que Ele havia dito. De repente eu vejo um homem se levantar e ser chamado a vir a este altar. E no momento que este homem vem, esse homem se chama Heber. Pastor, apóstolo, mestre, aquilo que Deus o colocou. E quando ele veio aqui, o Senhor ali derramou sobre o meu coração um amor. Um amor tão grande que me fez chorar lá, e ali aquele amor foi transferido e foi gerado, impulsionado. Eu falei, Pai, o que é isso? O que está acontecendo? Eu nunca tinha visto pessoalmente, vi poucas vezes, mas eu creio que há um propósito do Senhor de estar aqui. Não é idolatria, não é méritos humanos, mas há um propósito no reino de Deus sobre a face da terra. Em alguns lugares, com algumas pessoas que se dispõem a morrer todos os dias e viver o propósito de Deus aqui na terra. E naquele momento, eu não entendi aquilo que o Pai estava fazendo eu viver. E na hora que foi a ministração, falou sobre manto. Quando o Párfio Moraes ministrou. E na antevéspera de eu me mudar para cá, nós fizemos um café da tarde. Algumas irmãs, amigas, pastoras que a gente caminhava junto. E no momento que nós orávamos, eu vi nitidamente como algo vindo do alto e descia sobre os meus ombros e colocava. E o Senhor falou, isto é um manto. E eu peguei e fiquei ali, eu falei, Pai, mas o que quer dizer isso? No tempo certo você vai saber. E aqui caminhamos por algum tempo, o amor foi preenchendo o meu coração, ali no canto, o Senhor foi mostrando a cada irmão, a cada situação, não precisou ninguém chegar a falar, isso está acontecendo, aquilo outro, o Espírito Santo, através da oração em línguas, através da intimidade, não nos deixa enganado em lugar nenhum, porque Ele é sábio, Ele é perfeito, e Ele revela ao nosso coração, e Ele nos prepara para todos os tempos, para todas as estações da nossa vida. E ali nós ficamos. Quando fez um período de tempo, o Senhor me trouxe o entendimento. Por que tanto amor? Eu nunca abracei o pastor Heber. Muitas das vezes me dava aquela vontade que o Senhor ministrava, transfere algo. E ali o Senhor nos levando a interceder, a clamar por algo e batalhas, assim nós acreditávamos. Mas nunca, até o momento presente não. Porque eu creio no tempo do meu Pai. Porque eu sou guiada pela voz do Espírito Santo, não por emoções, nem por uma alma que grita, que muitas das vezes quer pegar aqueles entulhos do passado e nos ofuscar, e nos fazer desacreditar que em Cristo nós somos capazes, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós fomos chamadas, como diz algumas quintas delas passadas, para ser corajosas e gentis. Nós fomos chamadas para uma causa, para um propósito. E no mediante tudo isso, o Senhor me disse, eu não te fiz admirá-lo como homem. Eu não fiz admirá-lo como alguém que transfere algo para você. Porque todos que admiram, abandona. Se você admira, você abandona. Mas eu te enchi de amor. Porque o amor tudo crê. Ele tudo suporta, Ele espera. O amor não é inconveniente. Então foi dessa maneira, amados. Está sendo desta maneira, um pouquinho de água. É desta maneira que nós temos caminhado. Perdão. Amém. E nesse período de estar aqui, em Goiânia, congregando, servindo a Cristo junto com vocês. Eu tenho uma casa em Rondonópolis, uma casa que o meu pai nos deu. Nós chegamos em Rondonópolis, eu não tinha um burrinho para amarrar pela sombra. A minha família
foi contra nós irmos para lá. Deus abençoe, meu amor. A família do meu esposo falou: vocês são loucos. E para uma terra distante dessa, sem ninguém lá. Aí o Senhor me fez lembrar de Abraão, de uma promessa numa terra distante. E lá naquela terra, amor, amados, foi uma terra de desertos, foi uma terra de tratamento, foi uma terra de amadurecimento, foi uma terra de muitas coisas. Mas foi uma terra também que Deus nos deu o maná de cada dia. O Senhor nos trouxe também alegria, nos trouxe renovo. E ficamos lá por 16 anos. E lá o Senhor nos deu uma casa. Não foi qualquer casa. Uma casa considerável, uma casa ampla, uma casa onde nós acolhíamos pessoas todos os dias, amados. E quando meu esposo chegou aqui em dezembro passado e foi finalizado sobre ou você vem para cá ou você está fora da empresa. E nisso ele tinha vários sonhos, porque Deus fala através de sonhos. Ele falou: Beth, como? A empresa está passando por isso, isso, isso. Deus tem nos dado sonhos assim, assim. E como que nós vamos fazer essa mudança? E Deus pegou, nos trouxe para cá. Foi alugado um apartamento pela empresa. Pegamos os nossos móveis, passamos para algumas pessoas, abençoando a vida delas. Outras coisas nós deixamos na casa. E num domingo, nós chegamos lá numa sexta-feira de volta daqui. E eu falei para o Senhor, eu falei: meu Pai, eu não preciso de sinais para crer. Mas o Senhor sabe, meu Pai, que existem alguns mimos que nós como filhas às vezes queremos. Eu quero sair daqui com essa casa alugada. Quando foi no domingo, meu esposo bateu umas fotos, mandou para uma imobiliária. Quando foi na segunda, já tinha pessoas olhando. Na quarta-feira, essa casa foi locada. Com o dinheiro dos móveis do quarto da minha filha, nós reformamos a casa, passamos uma pintura na casa, ornamentamos várias coisas, porque ela já tinha um tempo e já estava na hora de fazer essa reforma. E no mediante a tudo isso, amados, no próximo domingo nós viemos para Goiânia. Chegamos aqui no dia 21 de janeiro. Deixei tudo lá. Cheguei aqui, eu tinha uma cama no meu quarto e uma cama no quarto da minha filha. Eu não tinha um fogão, eu não tinha uma geladeira. Não tinha como comprar? Tinha, mas o pai fechou todas as portas. Para ver até onde eu ia confiar nesse recomeço, nessa reconstrução dele. No dia 26 de dezembro do ano passado, o contrato do apartamento foi assinado. E nesta data eu fiz 25 anos de casada. E no momento que eu estava ali, olhando sem nada na casa, sem ter o que fazer. Minha filha para a escola, o esposo trabalhando. E o Senhor virou e falou: você está recomeçando. E eu te darei tudo novo e farei tudo novo. Amados, e nisso nós fomos caminhando um dia era marmita, sentávamos no chão. Pegávamos copos descartáveis, bebia água da torneira. Você não tinha? Tinha. Mas Deus não permitiu que o chefe dele passasse o dinheiro para ele. Que o carro que ficou em Rondonópolis para vender fosse vendido. Que um outro que tinha lá fosse vendido, nada vendeu. Que nada que tinha para receber, recebíamos. Quando ia ficar 30 dias, uma pessoa ligou e falou para o meu esposo: Souza, eu vou ir na tua casa ver você e a Beth. Eu falei: amor, o que eles vão fazer aqui? A esposa dele está grávida. Não tem um lugar para ele sentar, ela está de 8 meses. E aí eu peguei, falei: Pai, eu sei que o Senhor está no controle. E nisso, amados, eu ria,
eu curtia meus filhos, meu esposo. Nós tivemos momentos de comunhão como casal. Deus fazendo tudo novo, Deus restaurando, Deus trazendo uma unidade. Eu vinha aqui, eu cultuava, eu encontrava pessoas. Se eu fosse numa loja, se eu fosse num salão, se eu fosse ali no prédio, o Senhor nos levava como um canal. E o Senhor foi mostrando corações de pessoas. Eu falei: Pai, eu quero viver a tua vontade, o teu propósito nessa cidade. Mas você já está vivendo. Eu falei: Pai, mas o que está acontecendo? Olha isso, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. Pessoas que o Senhor foi colocando, que estavam frustradas, desigrejadas. Pessoas decepcionadas. Pessoas que olharam para o homem, pessoas que faliram nas expectativas humanas e não conseguiram olhar para o nosso alvo, que é Cristo. Pessoas machucadas, e o Senhor foi nos colocando, foi nos mostrando, e ali nós fomos semeando e falando: Pai, só o Senhor para fazer tudo isso. E fomos indo, até que chegou esse dia. Esse rapaz chegou em casa. E aí recebemos ele no prédio, lá no condomínio embaixo. Falei: vamos ficar aqui, tem vários halls de entrada. Vamos ficar aqui. Ele falou assim: Souza, eu quero subir lá. Eu quero conhecer teu apartamento. Sei que ele entrou, a esposa entrou. Eu falei: seja bem-vindo. Ele olhou tudo, tal. Aí eu fiquei com a esposa dele sentada na minha cama. E ele desceu com meu esposo. E aí ficamos ali um momento. E eles foram embora. Quando foi meia hora, ele liga para o meu esposo e fala assim: Souza, me desculpa. Se eu amava você, a Beth, hoje eu amo mais e admiro mais. Vocês não disseram nada. Vocês não falaram nada. Mas eu estou com valor na conta. E eu quero passar para você, comprar pelo menos o básico. Isso era na quarta-feira. Na quinta ele passou. Na segunda meu filho estava com previsão de vir mais a minha nora. Eu não tinha cama para eles dormir. Falei: vamos comer de marmita e vamos comprar uns colchonetes. Mas não vamos dizer para ele. Porque os meus filhos, eu falo meus filhos, porque minha nora e meu filho são filhos, eles estudam fora. Nós somamos na vida deles junto com os pais dela. E eles estão lá. E nós somos canal de bênção na vida dos nossos filhos, amados. Enquanto nós vivermos, existe um legado para nós deixarmos. Existe algo que eles serão alcançados em gerações. Sementes, como diz do abacate. Você olha aqui uma semente, você olha uma semente. Mas na hora que a árvore vem, quantos abacates dão? Então nós precisamos saber que a semente que nós semeamos, virão muitos frutos. A começar na nossa família. Aqui é a nossa família. Quando nós semeamos aqui, nós estamos semeando na vida dos nossos filhos, na vida da nossa descendência. Então não sejamos negligentes disso. E em meio a tudo isso, amadas, o Senhor nos presenteou com tudo para a cozinha. Fomos comprar na quinta-feira, já tarde. Aí na sexta já era o feriado, muitas coisas não iam fechar, que era o feriado de carnaval. Pegamos num lugar, pegamos em outro, levamos numa estrada uma geladeira. Um senhor nos parou: essa geladeira vai cair, espera aí que eu vou te dar uma corda. São esses detalhes que o nosso Pai faz. Detalhes simples, amados. Coisas simples, mas isso é quando você busca o Pai. Quando você tem intimidade, quando você ora em línguas, porque nós estamos tendo esse canal direto. E todo esse processo, amados, é apenas o começo de tudo que o meu Pai, o nosso Pai, tem feito na minha vida, tem feito na sua e quer fazer muito mais. Ele quer verdadeiramente que nós sejamos a resposta dessa geração que clama por paz, por amor, por mudança de vida, por casamentos restaurados, por famílias restauradas, convertendo o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Quando nós vemos uma sociedade onde a luz da glória de Deus é manifesta, não tem como uma cidade não ser mudada. Não tem como uma cidade não viver uma atmosfera diferente, uma vida diferente, porque quando a glória de Deus é manifestada sobre Goiânia, todos saberão que há um Deus neste lugar. Ele será reconhecido e adorado, e para isso Deus não precisa de mim e de você, mas Ele conta
comigo e com você. E este é o caminho, nós perseverarmos em fé, em amor, em unidade no corpo de Cristo. Sermos atraídos por este amor, por essa entrega em prol de um e do outro. E reconhecermos a paternidade. Este é o segredo, amados. Eu lembro o dia quando Deus falou comigo. Reconhecer a paternidade desta casa. Eu via a família do meu pai toda reunida numa grande festa. E no meio desta festa, o pastor Heber estava lá. E o Senhor falou, sabe por quê? Porque ele hoje passa a ser a paternidade sobre a sua vida. Então reconheça tudo que está sendo transferido para a sua vida, através da vida dele. Não é preciso, amados, nós ficarmos com confetes, ficarmos bajulando. Não precisa, porque Provérbios é muito claro quanto aos bajuladores. Não precisa. Quem bajula é porque ainda não foi curado da rejeição. Quem bajula é porque precisa da aprovação. Mas aonde você estiver, viva uma vida no Espírito. E eu creio, amados, que nós teremos outras oportunidades de podermos falar muito mais daquilo que Deus fez. Quando fez 9 meses que eu estava aqui, ali no cantinho, eu falei, Pai, 9 meses é o tempo de gerar algo. E o que o Senhor gerou nesse tempo, na minha vida e através da minha vida neste lugar. E depois desse dia, a pastora Nívia começou a chegar mais perto de mim, porque eu ficava nos bastidores, jogava uma semente ali, outra ali, e de repente ela começou a aparecer e hoje eu estou aqui. Não é eu, Elizabeth, é a filha do Pai, a filha de Deus, porque este é a nossa intimidade, este é a nossa identidade. Não ser uma pastora, não ser uma cantora, não sermos um tocador, mas sermos filha do Pai. Aonde cada um nessa grande orquestra funciona no corpo de Cristo, gerando vida e sentindo quando essa mão não está legal. Eu pego essa e levo e ajudo. Sem julgamentos, sem peso, sem condenação, amados. Este é o amor do Pai, a qual cada um de nós fomos atraídos pela graça abundante de Deus sobre a nossa vida. Então eu creio em Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus, na intimidade com o Pai, Ele nos diz, tira todas as nossas roupas, nos despe, mas Ele não é invasivo. Ele deseja que você abra a porta do seu coração e fala, Pai, pode fazer. Teve um dia que eu cheguei para Cristo e falei, meu Pai, não chega devagarzinho não. Vem com tudo, chega chegando, faz aquilo que tem que fazer, porque eu quero funcionar no corpo de Cristo. Existe uma canção do Rodolfo Abrantes que fala que das minhas feridas saia poder para curar. Eu deixo essa pergunta para você e para mim mesma. As suas feridas têm extraído poder para curar outras vidas? Ou da sua boca tem sido águas amargas? Ou da nossa boca tem fluído águas doces? Pense sobre isso. Revisa sobre isso e fala, Espírito Santo, me purifica e cumpre em mim o propósito do meu Pai. Que a graça e a paz de Cristo nos guarde no temor do Senhor e nos leva a viver de glória em glória até a eternidade. E tudo não é meia, não é 40%, mas tudo é possível aquele que crê. E Isaías 64:4 fala, desde a antiguidade
nunca se viu ou ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Então espera no Senhor. Confia nele, porque tudo já está pronto nele. Você só precisa ser ousado, e a ousadia vem pela sua intimidade, numa vida no Espírito, para você tomar posse em fé daquilo que já está pronto em Cristo Jesus. Amém? Um beijo a todos, a todas, e que Deus continue vos abençoando em Cristo Jesus. Ô glória, aleluia. Eu vou ficar em pé, e eu vou ficar acho que até 1h, 1h30, 2. Glória a Deus. Não. Eu vou ser bem rápida, e nós vamos adorar o Senhor. Amém? Eu gostaria, como o nosso tema, né? Construindo, reconstruindo para recomeçar. E eu vou falar algo bem rápido daquilo que o Senhor fez comigo quando eu cheguei aqui em Goiânia. Muitos aqui sabem que eu vim de São Paulo também. Quem não sabe está sabendo agora. E por causa do manto. Então várias coisas aconteceram para que eu estivesse aqui. E uma hora eu falo sobre isso mais, né? E quando eu cheguei, algo que foi muito interessante que aconteceu comigo, foi que eu nunca havia andado de avião ainda. E eu vim de avião. Eu, meu marido e meu filho. Então foi um terror, né? Porque foi um terror mesmo. Porque veio o avião tremendo desde São Paulo até aqui, né? E me disseram que isso não era normal. Porque isso acontece em algum período. Mas foi. Mas tudo bem. Chegou aqui, eu já cheguei tarde. E me levaram, foram buscar a gente em Brasília. De Brasília aqui a 3 horas. Eu falei, meu Deus, nunca chego esse lugar. E cheguei. Quando eu cheguei, já tinha começado o culto. E sabe aquela coisa, aquele costume, né? Que fazia 1 ano que eu acompanhava o pastor Heber pela internet, mas eu não conhecia. E eu achei, vou chegar lá, vai ter um culto, daí vão dizer, chegaram, né? Apresentar todos eles. Pensei, ué, normal assim. São Paulo é assim, né? Chegou o fulano de tal, né? E eu cheguei, estava lá, aquele homem pregando lá, e todo mundo sentado. Daí eu falei, bom, começou, né? Deixa eu ficar quietinha aqui. Acabou tudo. As pessoas foram lá cumprimentar ele. Ele não me chamou. Ele não falou nada comigo. Daí eu falei, ué. Daí me disseram assim, olha, seu quarto está arrumado lá. Porque eu fui morar na igreja, meu irmão. Eu saí de Taubaté e vim morar na igreja, num quarto. Daí fui para o quarto. Eu falei, cadê o pastor? Não veio falar comigo. Então, essa foi a primeira desconstrução feita na minha vida. E eu comecei a entender depois que o Senhor, o Espírito Santo foi falando comigo. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Ele falou, você veio aprender a me buscar, somente a mim. Eu falei, nada de homem, nada de homem. É comigo o negócio. Eu falei, ah tá, então por isso que esse pastor é assim, ele vai para lá, ele vem para cá, ele vai para lá, ele nem fala com a gente direito. É por isso mesmo. Eu falei, então vou ter que aprender isso. Você vai aprender isso, porque ele é igualzinho a você, na minha frente. Ele é meu filho, assim como você é minha filha. Ele precisa de mim, assim como você precisa. Ele depende de mim, assim como você depende. E ele me busca, assim como você deve buscar. Eu amém. Eu comecei a entender. Mas ele, claro, eu abracei depois, acho que 2 dias depois que fui falar com o pastor Heber, morando dentro da igreja, né? Daí eu me apresentei, ele, ô filhinha, amém. Depois, glória a Deus, cantaralabalatá, e ele orando de novo. Então, se alguma aqui também teve a experiência de vir para cá e buscar um pastor que agarra, que abraça, esquece. Porque ele é muito amoroso, sim. Hoje eu conheço mais. Mas não é esse o foco dele. Assim como ele diz, eu só trabalho aqui. Nós só trabalhamos aqui. Amém? Mas, uma a uma, vamos nos aproximando. Assim como eu grudei a Elizabeth. E eu fico de olho, eu fico sempre de olho. Algumas me conhecem, né? Porque o Senhor te chamou aqui para buscar essa intimidade com Ele, para se encher daquilo que Ele quer, para fluir de você o rio que é necessário para ser transbordado.
A fonte é o Senhor. Amém? E para isso, para esse rio transbordar conforme a vontade do Senhor, tem que ir na fonte. E nós aprendemos aqui com o paizão, com o pastor Heber, vai na fonte, porque eu vou na fonte. Na fonte eu reconheço quem eu sou, na fonte eu sei das minhas fraquezas, na fonte eu sei das minhas dificuldades, na fonte eu sei do que eu posso, que eu não posso, na fonte eu vejo todas as minhas mazelas, e na fonte eu sei o que eu posso fazer. Amém? Então é isso. E essa reconstrução me ajudou muito, porque hoje eu já sei aquilo que o Senhor fez para que eu viesse para São Paulo e porque eu estou nesse lugar. Ser um rio que transborda. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Amém? Queria pedir que todas vocês chegassem aqui, mais perto. Não desce não, meninas. Fiquem mais aqui que a gente vai orar com elas, amém? Queria deixar a palavra. Vem, pode vir, pode chegar mais. Não, é tão engraçado, porque assim, ó, quando falou assim, que ele não fala com ninguém, ele não fala mesmo, né? Porque na hora que ele vai embora, às vezes ele quer até me deixar para trás. Amor, vamos! Ele olha para mim, vamos! E eu falo, vamos, porque senão até eu fico para trás. Termina o culto e ele vai embora correndo. Mas eu penso que o maior objetivo de Jesus com isso é nos fazer crescer como os filhos maduros. Filhos que verdadeiramente estão enxertados em Jesus. Né? O nosso pastor Heber, hoje meu marido, está aqui para nos dar suporte, para nos dar ensinamento. Mas ele não está aqui para nos direcionar no caminho. E ele tem falado isso aqui, né? O direcionamento vem de Deus. Ele está aqui para nos dar suporte, comida, bagagem para a gente ir pelo caminho. Na minha Bíblia a mensagem fala assim, amadas. Provérbios 31, eu quero ler um pouquinho. O foco dessa palavra está aqui no versículo 4 ou 6, mas eu vou ler desde o versículo 2. Eles encontraram graça no deserto. Esse povo que sobreviveu à matança, Israel, que estava procurando um lugar para descansar, encontrou Deus que estava procurando o povo. O Eterno disse a eles, o Eterno diz a vocês: nunca deixei de amar vocês e nunca vou deixar. Esperem de mim mais e mais amor. Aleluia. Vou começar tudo de novo com vocês e edificá-los. Querida Virgem de Israel, vocês cantarão novamente com tamborins e com dança. Vocês voltarão a plantar videiras nas colinas da Samaria e vão relaxar e se deliciar com os frutos. E como vão se deliciar nessas colheitas? Está chegando o tempo em que as sentinelas vão gritar de todos os montes de Efraim: levante-se, vamos a Sião para nos encontrarmos com o nosso Deus. Aleluia! O Senhor está começando tudo de novo comigo e com você. O Senhor te chamou aqui, o Espírito Santo te levantou da sua cama hoje de manhã para te trazer aqui, para te dizer: eu nunca deixei de amar vocês. Eu amo muito mais, eu tenho amado mais. Nada que vocês tenham feito ou deixado de fazer tem mudado esse sentimento por vocês. E eu quero dizer que eu vou fazer tudo de novo com vocês. Se precisar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais vezes, eu vou recomeçar com vocês, porque eu não desisto de nenhuma de vocês que estão aqui. Eu não desisto, eu tenho um plano perfeito. Eu sonhei com você muito antes que o mundo existisse, e sobre você eu escrevi no livro. Aleluia! Você não é uma mera candalabaçô em decouve lá, xalamaná, xesalabaçô em decouve. Você não é mera filha do acaso, você é filha amada do Senhor. O Senhor tem um propósito santo na sua vida, a realizar algo que outra pessoa não vai realizar no seu lugar. Toma posse do novo de Deus na sua vida hoje. Você tem sido reconstruída para recomeçar.
Seja encorajada hoje pelo Espírito. Seja encorajada hoje a buscar esse novo de Deus. Você vai entrar no coração de Deus, viu, Denise? Pastora Denise, você veio aqui hoje porque o Senhor marca hoje um novo tempo na sua vida. Você vai entrar no lugar no coração de Deus que você ainda não tinha ido. O Espírito Santo de Deus grudou em você. Ouça a voz e caminhe, ainda que pareça estranho, ainda que você tenha que deixar bagagens para trás, ainda que você tenha que tomar decisões duras. Mas eu digo para ti nesta manhã, filha, vem comigo, confia, não olhe para trás, eu vou te fazer nova, eu vou te reconstruir. E é por isso que você está sentindo essas coisas aí dentro de você. Você precisa conhecer um lugar que você ainda não conhece, e eu vou te revelar coisas ocultas e misteriosas que você ainda não sabe. Aleluia. Se entregue ao Senhor. Faça desse finalzinho de ciclo de 2018 um tempo de refletir, um tempo de mergulhar, um tempo de decidir e um tempo de andar debaixo da palavra. Eu sei que todas aqui têm uma palavra. Há uma palavra de promessa sobre a minha vida e a sua vida, sobre a vida de vocês, sobre a vida de cada um de vocês. E essa palavra não voltará vazia. E eu decreto como os reis decretam, aleluia. Eu decreto um novo tempo. Eu decreto recomeços pelo nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero te desafiar a algo. Você que ainda não tem uma disciplina de oração em línguas, isso não é nada demais, amados. Oração em línguas é uma ferramenta que o Senhor nos deu para que a gente alcançasse o plano perfeito dele nessa terra. Talvez até aqui você tenha vivido servindo a Cristo, mas eu quero te dizer, você vai servir a Cristo com excelência. Se propõe a orar em línguas no seu quarto, na sua casa. Comece com 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30. Deixa o Espírito Santo. Já tem pessoas orando 18 horas, 15 horas. Compra um relógio de cronômetro e pã, dê essa cartada no Senhor. E você vai ver o que é que vai acontecer na sua vida. E você vai vir aqui neste lugar testemunhar o que é que esta ferramenta foi capaz de fazer na sua vida. Amém? Quero agradecer a todas vocês que aqui estiveram hoje. E ano que vem, em janeiro, nós não vamos ter Quinta delas, porque nós temos Congresso de Mulheres. Qual que é o tema do Congresso de Mulheres? Vamos ver se alguém sabe. Mulheres modernas à moda antiga. Aleluia! Porque o Senhor tem levantado um exército de mulheres que anda segundo a palavra, segundo os princípios do Senhor, sem deixar de cumprir os compromissos do mundo moderno. Amém? Deus abençoe a todas. Deus abençoe. Nós vamos estar juntos aqui no congresso. Você que está de longe, nós já preparamos um pacote logístico para você estar aqui. Dia 30, 31, 1 e 2 de fevereiro. Você é nosso convidado a estar aqui no Congresso Nacional Ouvir e Crer. Amém? Deus abençoe.